E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o terceiro vídeo falando de Kieta Hatsukoi. A gente fala sobre o terceiro episódio, que veio uma grande revelação de toda essa confusão da história, uma das partes mais legais da história pra mim, quando essa confusão se desenrola e o drama muda, né, o aspecto do drama muda completamente. Então eu já falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre o mangá. A gente tem alguns arcos, né, dramas diferentes na história, e agora ele vai mudar um pouco, não é mais a questão do Aoki com a Hashimoto, tentando fazer o Ida e a Hashimoto ficarem juntos, muda bastante agora. Eu vou falar um pouquinho pra vocês então sobre esse terceiro episódio, mas antes de mais nada, pra você me ajudar a continuar acompanhando os vídeos de Kieta Hatsukoi, já se inscreve no canal, deixa o seu like já no vídeo se está gostando desses vídeos, porque isso ajuda bastante o engajamento aqui do canal. Comenta aí embaixo o que você achar, não esquece, no final eu quero saber sua opinião, e por favor me segue nas outras redes sociais. Eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram, e isso me ajuda muito. Eu preciso crescer nos outros lugares também, para que eu possa continuar crescendo por aqui. O episódio começa logo após o Aoki confessar que ele gostava da mesma pessoa que a Hashimoto, né, daquele dramalhão que foi, mas ela aceita aquilo de maneira super saudável e natural, e os dois percebem que agora então eles são rivais. Só que isso leva os dois a começar a falar de uma maneira bem bobinha e apaixonada sobre os sentimentos deles e tudo mais. Eles vão concordando sobre cada aspecto, momentos que eles passaram juntos, coisas que, né, teoricamente o Ida fez, mas de repente quando o nome deles sai da boca dos meninos, o Aoki fala Ida, mas a Hashimoto ela vai falar Aida-kan. Aida-kan é o Ei-kan, né, o amigo, o melhor amigo do Aoki, que é interpretado pelo Suzuki Jin, né? E aí o choque do Aoki é gigante nesse momento, ele fica desesperado. Como assim? Como assim Aida-kan? Pera, o que tu disse? Não é o Ida? Ela não, é o Aida. E daí ela mostra a borracha, que na real, onde o A de Aida estava escrito, ela já usou e foi apagado. Então ficou só Ida-kan escrito na borracha, o que começou toda essa confusão. Daí o Aoki fica super sem jeito por ter contado e tudo mais, mas ele vai ser acalmado pela Hashimoto, que diz pra ele que gostar de alguém não tem nada de errado e que ela vai continuar torcendo por ele e que juntos os dois vão se esforçar muito. Agora eles vão juntos se esforçarem pra ela conquistar o Aida e ele conquistar o Ida. Cara, é muito fofo o diálogo deles, e a Hashimoto, ela é a maior preciosidade desse mundo. Ela é maravilhosa, ela é um anjo que foi jogado na vida do Aoki. No dia seguinte, durante a aula, eles recebem o resultado dos testes que eles fizeram naquele dia que o Aoki precisou da borracha emprestada. E a nota dele foi 6. Isso, contando 100 pontos, tá, gente? Ele tirou 6. É como se fosse um 0,6 aqui, se a média fosse 10. E ele tirou essa nota, ele tá desesperado. É a primeira nota de um dígito só que ele tira. E ele fica pensando que naquele dia, depois de tudo aquilo que aconteceu, ele não conseguiu se concentrar. E ele imagina que o Ida tenha se sentido da mesma forma, deve ter ido mal também. E não, o Ida tirou 98. Isso deixa ele muito frustrado e irritado, mas vai levar o Akun, né, o Aida, a se meter na história e sugerir que o Ida ajude o Aoki a estudar para matemática e ciências, que são duas matérias que ele não tá indo bem, e logo, né, preocupados com outras matérias que eles precisam também estudar, a Hashimoto vai se oferecer para ajudar eles com as matérias da área de humanas, que ela é muito boa. Então eles acabam formando um grupo de estudos que vai estudar na casa do Ida logo depois da escola. E aí eles chegam finalmente à casa do Ida. Cara, os quatro juntos é a coisa mais fofa, tipo assim, ai meu Deus, os casaizinhos ali. E daí a Hashimoto tá super animada, porque ela vai estudar com a Aida-kan, e porque eles estão todos ali juntos, e ela vai acabar contando pra Aoki por que ela gosta do Aida, e conta de um episódio antigamente, quando ela tava pra fazer um teste, né, foi antes deles entrarem na escola, eles precisavam fazer uma prova de admissão, e ela esqueceu o documento que ela precisava pra isso. E o Aida apareceu e disse pra ela se acalmar, ela tava bem desesperada, e ele disse, não, vai ficar tudo bem, afinal de contas eu esqueci também. Tipo, não é exatamente a solução que ela precisava ouvir, mas aquilo deixou ela mais animada, fez ela sorrir, e ela percebeu como ele é um cara super gentil. A partir daquele momento ela passou a gostar dele. Um comentário acaba fazendo o Aoki cair na real, quando a Hashimoto olha pra ele e diz assim, mas quem deve estar muito animado é tu, afinal de contas a gente tá na casa do Ida. Se eu estivesse na casa do Aida, do cara
que eu gosto, eu ia estar bastante animada se eu fosse finalmente conhecer o quarto dele, entrar na casa dele. E isso deixa o Aoki pirando. Ele fica muito nervoso quando ele percebe que ele tá na casa do Ida, que ele vai entrar no quarto do Ida. O Aoki entra nervoso e curioso, afinal de contas aquele é o quarto do Ida. Eles se deparam com uma Metarou, o cachorro de guarda, mas que mais parece um dócil cachorrinho do Ida, e também algumas coisas que eles têm em comum. Inclusive, um dos mangás que o Ida lê e que o Aoki diz que lê também é um mangá de Haikyuu. O Aoki logo pede pro Ida mostrar o anuário dele, e ele fica super nervoso, diz que não, porque seria uma coisa muito constrangedora, e enquanto o Aoki insiste, o Ida vai fazer uma piadinha aí, gente, para de flertar, vamos estudar. Pronto, né? É o suficiente pro Aoki ficar super nervoso, afinal de contas, como assim flertar? Então eles começam a estudar, é tudo muito fofo, os quatro juntos, sentadinhos, estudando, mas é claro, o Aoki continua muito nervoso com toda aquela situação. O nervosismo do Aoki faz ele se distrair constantemente, e enquanto ele fica imaginando como a Hashimoto e o Ida fazem um casal maravilhoso, ele não consegue se imaginar junto do Ida. Mas a gente percebe que o Ida também tá nervoso em toda a situação. Ele arranja uma desculpa pra sair, ele diz que vai buscar bebida pra eles, e quando os três, o Ida, o Aoki e a Hashimoto ficam sozinhos, o Ida é inconveniente entre ação, perguntando se ela gosta do Ida. Ela fica super nervosa, o Aoki tenta resolver aquilo, brigar com o Ida, mas não consegue, e assim, arrancando do fundo da alma dela, ela vai responder que não, que ela gosta de outra pessoa. E o Ida, mais inconveniente ainda, pergunta quem é, mas ela prefere manter em segredo. Ele fica daquele jeito insistente, abusado dele, falando que poderia torcer por eles e tudo mais. E ela fica super nervosa até que o Ida interrompe a situação e ela arranja uma desculpa pra sair dali um tempo, e o Aoki vai atrás dela. Ela tá meio pensativa e triste nesse momento, mas ela diz que percebeu que o Ida não consegue ver ela dessa maneira ainda, e que isso não desestimula ela, mas fez ela perceber que ela tem que dar um passo diferente no primeiro momento. Ela precisa fazer o Ida perceber ela, precisa que ele note ela, e assim ela possa investir ainda mais nele. Então isso só deixa a Hashimoto ainda mais determinada. Depois deles passarem um bom tempo estudando, o Ida é o primeiro a ter a iniciativa de ir embora, e a Hashimoto diz que também já vai junto com ele. Isso é o motivo pro Aoki incentivar, dizer que vai ficar mais tempo. Ah não, vou estudar mais um pouquinho, né? É a maneira dele dar uma oportunidade a Hashimoto ficar sozinha com Ida-kan, então ele decide ficar e deixar que os dois vão primeiro. Só que logo ele percebe que isso fez com que ele ficasse sozinho com o Ida no quarto do Ida. Isso deixa ele muito nervoso. Os dois continuam tentando estudar, mas é óbvio, né? O nervosismo toma conta do quarto, e aí a gente tem alguns diálogos bobos e interessantes, onde logo o diálogo muda para um momento onde o Aoki acaba assumindo que ele tá nervoso, né? Depois da declaração que ele fez pro Ida, e como que o Ida consegue ficar ali parecendo tão normal, sem se afetar com aquilo nessa situação. Mas o Ida vai responder que isso tá errado, que ele não é assim, que na verdade ele passa o tempo inteiro pensando sobre isso e pensando sobre o Aoki. Mas isso deixa o Aoki mais nervoso ainda, só que pro Ida, como ele diz, ele tá muito nervoso, porque ele nunca se envolveu em um romance. É totalmente uma coisa nova, uma primeira vez pra ele, e ele não sabe como deve lidar com aquilo, como deve tratar o Aoki, ainda mais o Aoki sendo um outro cara, e isso deixa ele muito nervoso. Mas ele pensa o tempo inteiro sobre o Aoki, e o Aoki acaba confessando, meio não confessando, que ele tá na mesma situação, só que ele não imaginou que o Ida levasse tudo tão a sério. Ele achou que era uma coisa que tava só na cabeça dele e que era um sentimento, uma preocupação unilateral. Óbvio, eles ficam super nervosos com essa conversa e tudo mais, e eles voltam a estudar até muito tarde da noite, onde finalmente o Aoki vai pra casa. Quando o Aoki tá saindo da casa do Ida, ele esbarra com a mãe do Ida, que é super gentil, atenciosa, e ela é fã do Aoki. Depois que ela viu a foto do Aoki como Cinderela, ela tá
super animada por ver o rapaz ali. O Aoki, óbvio, fica super constrangido com aquilo, né? Ele vestido de Cinderela se tornou o plano de fundo do celular da mãe do Ida. E aí ele cria uma situação divertida, porém constrangedora, onde o Ida, em um momento, ele vai dizer que ele não é amigo do Aoki. Ele fala pra mãe dele, a gente não é amigo, a gente é apenas colegas de classe. E isso deixa o Aoki bem desconfortável. E ele vai embora muito irritado, né? Quando o Ida, então, pergunta por que ele tá brabo, ele fala, como assim não somos amigos, apenas colegas de classe? Então o Ida pergunta, tá, a gente é amigo, então? A resposta do Aoki, ele deixa em aberto, ele diz, olha, é tu que sabe. E ele vai embora bem irritado com essa situação. Isso mostra o quanto o Aoki tá envolvido nisso, né? E quanto ele achou que ele e o Ida estavam se aproximando, ainda mais depois daquela conversa que eles tiveram no quarto, onde parecia que o Ida também estava se envolvendo emocionalmente nessa situação. Mas aí uma resposta dessa, que torna eles pessoas completamente distantes, apenas colegas de classe, deixa ele bastante inseguro e irritado com isso tudo, porque ele se sente um bobo. No dia seguinte, na escola, a gente tem duas situações, né? Enquanto o Aoki faz o desenho horroroso do Ida, o Ida, ele faz um desenho maravilhoso do Aoki, onde ele se surpreende ao um colega de classe dele fazer ele perceber que mesmo depois que o Aoki vai embora, ele consegue lembrar de cada traço do rosto do Aoki e continuar o desenho, que inclusive fica maravilhoso. Enquanto o Aoki ele continua super nervoso de toda a situação com o Ida, e ele vai confessar tudo o que aconteceu pro Aida, né, pro melhor amigo dele, que vai ter a ideia mais idiota do mundo. Claro que a ideia mais sensata, óbvio, né, mas por ele não saber realmente o que tá acontecendo, de que o Aoki acabou realmente se apaixonando pelo Ida, ele vai carregar o Aoki pra confessar tudo o que aconteceu pro Ida. Então ele toma a frente e ele faz essa confissão pelo amigo, porque ele acredita que o Aoki esteja muito desconfortável, né, muito tímido pra contar a verdade. Então ele faz isso e sai deixando os rapazes sozinhos depois. O Aoki tá completamente paralisado naquela situação, porque ele tá achando que o Ida vai ficar muito irritado e ele não tá feliz com aquilo. Ele achou que ele finalmente poderia meio que lutar pelos sentimentos do Ida, mas, né, lutando contra a ideia do Aida saber sobre como ele tava realmente se sentindo nesse momento, lutando contra os próprios sentimentos, ele acabou não contando nada e deixando chegar a isso. A reação do Ida é a de sempre. Ele é um cara maravilhoso, super gentil, e ele vai dizer que tá tudo bem, que ele também foi idiota por levar aquilo tudo tão a sério e que tá feliz de ter sido tudo esclarecido, de ser um mal entendido. O que dá a entender ao Aoki que ele realmente prefere assim, que ele não tava realmente gostando do rapaz. Mas o Aoki fica ali, inseguro e lutando contra os sentimentos dele. Ele tá tentando falar, ele fica tentando realmente dizer que ele acabou realmente se apaixonando, mas nada sai. E tudo que ele consegue pensar é que aquela situação toda é culpa dele, porque no final ele não conseguiu aceitar os próprios sentimentos que ele acabou criando nessa situação toda, e agora estava tão apaixonado pelo Ida. Enquanto o Ida vai embora, o Aoki fica sozinho, percebendo que nessa situação ele ficou completamente apaixonado pelo rapaz. Já o Ida, quando fica sozinho, ele não precisa falar nada, a gente não precisa escutar os sentimentos dele, já que ele puxa o desenho que ele fez do Aoki e olha de maneira reflexiva para aquilo, porque ele também estava criando sentimentos sobre o rapaz. E assim acaba o terceiro episódio e começa esse novo arco da história, onde eles precisam agora, não é mais um mal entendido, né, é que aquele mal entendido criou uma coisa, virou uma grande confusão, e o Aoki não sabe como lidar com aquilo, porque, mano, pensa na situação constrangedora que gera pra todo mundo toda essa confusão. Então esse momento agora eles precisam lidar com isso para que o Aoki tenha a oportunidade de se aproximar do Ida novamente. Eu espero que vocês estejam acompanhando e gostando de Kieta Hatsukoi. Esse dorama tá maravilhoso, perfeito pra mim. Como eu disse, ele tá muito fiel ao mangá, ele tá fazendo um trabalho excelente, conseguindo transmitir tudo de especial que o mangá tinha. Deixe aí nos comentários o que você achou desse episódio, né? As suas opiniões, as suas expectativas para os próximos episódios. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.